chuchuzinhos! Como eu prometi no outro vídeo, eu vou falar sobre a minha faculdade e eu também vou me apresentar, porque que tipo de pessoa não se apresenta no primeiro vídeo? Eu. Bem, eu sou a Laura, mas algumas pessoas me chamam de Kim, outras me chamam de Honey, outras me chamam de Panda. Muitos apelidos, vocês podem me chamar como vocês quiserem. Eu vou fazer 20 anos, não tô preparada. Eu faço mês que vem já. Meu Deus. Eu curso História, licenciatura. E eu vou falar um pouquinho do curso, tá bom? No decorrer dos vídeos, vocês vão vendo mais assuntos, coisas que eu gosto, filmes, séries, eu vou comentar com vocês coisas que eu estou assistindo, coisas que eu estou lendo, vai ser bem legal, tá bom? E agora eu vou falar um pouco sobre meu curso de História. Eu decidi fazer História quando eu tinha 8 anos. Eu assisti o filme A Múmia, e aí eu me apaixonei muito pela história do Egito. Eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei, eu quero muito, muito, muito fazer História. E aí eu sempre, toda vez que me perguntavam, Laura, o que você quer fazer? Eu falava, quero ser historiadora, quero ser historiadora. E eu entrei no ensino médio, eu estudei em 2 escolas no ensino médio. E aí eu me apeguei muito a 2 professores de história que eu tinha. Eu estudei no Objetivo, por isso eu tinha 2 professores. E aí eu decidi que eu não queria ser só historiadora. Eu queria ser professora de história. E eles me davam muito apoio, foi muito bom. E assim, eles sempre me ensinavam coisas novas, me mostravam como era ter paciência em sala de aula, sabe? E aí eu acabei indo pro SESI. E lá eu também tive aquele foco gigantesco dos meus professores, eu recebi muito carinho. Quando eu dizia que eu queria ser professora, alguns ficavam muito alegres, outros me mandavam não ir pra área. Mas em geral eu sempre recebi muito carinho e muita atenção quando eu falava que eu queria fazer história. E no terceiro ano do médio eu tive um pequeno surto. E eu desisti, eu falei, não vou fazer história, eu não vou ser professora, porque professor não é valorizado, porque olha a bagunça que essa sala é, e não sei o que. Eu tava muito brava. E aí eu falei, vou fazer veterinária. A minha mãe, ela tinha começado a trabalhar na clínica veterinária como recepcionista, e eu tava, tipo, apaixonada pelo trabalho, né, porque eu amo animais, eu tenho um cachorro que é o amor da minha vida, o Lion. E eu falei, vou fazer veterinária. Fiz o Enem, fui fazer todos os orçamentos da faculdade e tava muito caro. Eu falei, tudo bem, tá tudo muito caro, você não vai ter coragem de mexer muito com coisas de sangue, essas coisas, você é fraca pra isso. Por que a gente não tenta história, que foi sempre seu plano? E aí eu fiz matrícula numa escola particular, numa faculdade particular, e não deu certo. E lá era 5 anos o curso, porque era licenciatura e bacharelado. Então eu pedi transferência pra minha atual faculdade, que é a FMU, que fica no bairro da Liberdade. E lá são 4 anos, e eu tô indo, dia 10, começo as minhas aulas agora, dia 10 de fevereiro, eu tô indo pro 3º semestre. E o que eu posso contar pra vocês? Olha, quando a gente fala que a gente quer fazer história, muita gente olha pra nossa cara como se a gente fosse um bicho de outro mundo. Muitas pessoas mandam a gente desistir, outras perguntam como a gente tem coragem. Quando eu falo que é licenciatura, que é pra dar aula, nossa senhora, algumas pessoas simplesmente falam, nossa, que lindo! Outras pessoas riem e falam, você não quer tentar uma coisa melhor, que dê mais dinheiro? Só que na minha turma tem muita gente. Vem caindo com o tempo, né? Sempre vai saindo gente com o tempo. Mas a gente começou com 86 alunos. 86. Era muita gente. E eu me senti mais acolhida, sabe? Que o meu sonho de ser professora de história não era tão absurdo assim. Agora a gente deve ser em uns 62, por aí. E eu sei que alguns não querem trabalhar na área de licenciatura. Eles estão fazendo curso para depois poder fazer um bacharelado. Mas mesmo assim é muito gostoso, sabe? É muito divertido. E, claro, toda sala tem suas desavenças. Isso vai ser sempre em todo lugar. A faculdade, diferente do que a gente acha que é igualzinho. Uma escola, igualzinho. Sempre tem aquele que não faz nada, sempre tem aquele que faz mais. Tem a pessoa que carrega caneta demais no estojo, todo mundo acha que tá na escola. Tem gente que pega as coisas emprestadas dos outros porque não carrega nada. É tipo uma escola, só que todo mundo já é maior de idade.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha grade que eu tive até agora. Como eu faço licenciatura, a minha grade ela tem a parte de história e a parte pedagógica. Então, no primeiro semestre eu tive história antiga, que a gente conversou sobre as organizações humanas, como começaram, de clãs, tribos, para cidades. Falamos sobre os egípcios, falamos sobre os gregos. A gente falou mais a parte religiosa, mas aquela parte que a gente acha que é tudo uga-uga, tudo homem das cavernas, mas não é, sabe? É muito legal a gente ver isso. Aí a gente falou sobre idade medieval oriental, que eu não gostava muito da matéria, eu assumo. A gente fala muito sobre o homem medieval, sobre invasões, sobre a igreja, a gente fala muito da igreja. Gente, eu queria me desculpar pelos barulhos da moto, é porque eu moro em frente a uma avenida, então tem muito barulho, tá bom? E aí a gente aprendeu também, se eu não me engano, introdução aos estudos históricos. Porque assim, a gente tem que saber mexer com documentação, a gente tem que saber produzir texto, a gente tem que saber fazer trabalho científico. Então, iniciação, assim, a gente fazia o Introdução aos Estudos Históricos, a gente lia muitos livros falando o que é um documento, o que não é, se é um monumento, se não é, se existe falso e verdadeiro na história. Era maçante, eu assumo que era um pouquinho maçante, mas quando você vai se aprofundar, é muito bom, é muito, muito bom mesmo. E aí eu tive a psicologia da educação, porque né, a gente vai trabalhar, a gente de licenciatura, a gente de áreas específicas, claro, sem ser pedagogia, a gente trabalha com crianças do sexto ano ao terceiro do médio. Então a gente pega as crianças com 11 anos até 17, 18. Então a gente tem que saber um pouquinho de psicologia. A gente aprendeu sobre alguns distúrbios, sobre alguns métodos de ensino, a gente aprendeu sobre alguns biólogos importantes, sabe? A gente foi muito legal, a gente falou sobre alguns livros de literatura infantil, metodologias que eram usadas, a gente falou bastante do Pequeno Príncipe, eu, adorei isso. E aí, no segundo semestre, a gente teve outra matéria mais ligada para essa parte de sala de aula, que foi educação inclusiva. O meu professor que me deu aula, o Daniel, ele dá aula no Instituto Padre Chico, onde tem crianças que têm dificuldade visual, sabe? Deficiência visual. E assim, foi magnífico. A gente aprendeu não só sobre deficiência visual na aula dele, a gente aprendeu sobre como tratar crianças que têm dificuldade de aprendizado ou as crianças que são hipergênios. Como a gente tem que colocar as crianças, incluir as crianças, sabe? Sempre tem alguém que tem mais dificuldade, como a gente tem que tratar as crianças com autismo, como a gente pegar um diagnóstico e avisar para os pais, olha, seu filho pode ter isso, seria melhor você ir lá no médico. Eu achei isso maravilhoso, porque eu tenho descalculia, talvez eu faça um vídeo sobre isso, e muitos professores de exatas não sabiam o que fazer comigo, então eu acho que faltou um pouquinho eles terem essa aula de educação inclusiva, porque é uma matéria que é recente, colocaram agora nas grades de licenciatura. E aí, junto com a matéria do segundo semestre de educação inclusiva, eu tive história medieval ocidental, e essa eu amei, gente. Eu tinha muito preconceito com história medieval, porque fala muito sobre igreja, e não é um assunto que eu gosto muito. Mas eu me apaixonei completamente. A gente leu um livro para um trabalho que eu devorei. A gente assistiu um filme maravilhoso que se chama Em Nome de Deus. Eu amei. E a gente também teve antiguidade clássica, onde a gente falava dos gregos e dos romanos antes de Cristo. Na verdade, era só treta. Era só grego traindo romano. Era só briga, gente. Só briga, só guerra, só guerra, só guerra. Era legal, mas era bem confuso. E aí a gente falou sobre teorias da história, onde a gente acabou estudando alguns pesquisadores, historiadores, que a gente também teve que ler alguns livros e alguns textos. A gente acabou estudando sobre Karl Marx também, sobre a metodologia dele, como foi influenciou em outros autores. Eu não gostava muito dessa aula, mas meus amigos adoravam, eu acho que eles se identificaram muito. É bom pra gente porque todo professor e historiador precisa ter o seu próprio método de ensino. Então a gente teve
uma linha de muitos autores e historiadores pra gente se inspirar. Só eu que acho que não peguei muita vibe. E aí, esse semestre eu vou ter aula de didática. Eu ainda não decorei, mas eu sei que eu vou ter história moderna, o que eu tô apaixonada, porque eu amo história moderna. Eu vou ter história da América colonial, eu não tô botando muita fé, mas... E a gente vai ter história do Brasil colônia, que é com um professor que é especialista nisso, então eu acredito que a aula vai ser muito boa. E assim, toda faculdade, pelo menos as particulares que eu sei, a gente tem aula de EAD. Por exemplo, a gente tem uma matéria que é online. Igual, eu não vou ter aula de sexta esse semestre. Semestre passado eu também não tive, porque a minha aula é EAD. No meu primeiro semestre, a minha aula EAD foi de comunicação. No segundo semestre, foi metodologia científica. Eu assumo que em metodologia científica eu peguei muita mais coisas importantes do que comunicação, porque metodologia ensina a fazer pesquisa, essas coisas. Eu achei muito melhor. E aí, esse semestre, pelo que eu entendi, vai ser História da Educação. Eu acho que vai ser muito divertido, porque eu quero muito ser professora. E aí, vai misturar História. Pra mim, vai ser perfeito. E aí, tem uma coisa que eu tinha consciência, mas não me avisaram bem. A gente lê muito. Gente, a gente lê muito, 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 muito mesmo. Toda aula, os professores, eles sugerem um texto. E assim, tem 11 folhas, 12 folhas por aula. Na semana, se a gente for fazer a conta de quantas folhas a gente lê, meu Deus, é muita coisa. Fora os livros que a gente tem pra fazer trabalho. Então, assim, a gente lê muito. E assim, quando a gente não lê, quando chega na semana de prova, a gente tem que ler todos os textos. Porque os professores deixam consulta. Alguns, né? Não são todos. E aí é bom você ter os textos em mão, né? E aí eu leio tudo correndo. Esse semestre eu vou me organizar e eu vou ler tudo pra não ficar no desespero. Mas assim, gente, esse é o curso de história. Eu sei que no país que a gente tá, ser professor não é um sonho de consumo, não é tão bom assim. Mas eu gostaria de compartilhar o meu pensamento sobre isso. Eu estudei em escola pública, estudei em escola particular como bolsista. E as escolas públicas também precisam de muitos professores, sabe? Professores que querem estar lá. Nas escolas públicas que eu estudei, a maioria dos professores eram muito gentis. Eles sempre estavam querendo eles estavam querendo auxiliar os alunos, eles estavam se doando. Só que eles ficavam cansados e deprimidos muito fácil, porque os alunos, como em toda escola, na particular é igual, eles não queriam nada da vida, sabe? Tipo, não quero prestar atenção, não quero fazer as lições, eu só quero brigar, eu vou agredir o professor. E acaba que isso tá caindo em rotina. E as pessoas não estão querendo mais ser professoras. E isso é errado, porque as pessoas precisam, sabe? Então é uma visão que eu tenho de eu quero ser professora na escola pública por isso. Na escola particular eu estudei no Objetivo e no SESI, no ensino médio. E eu senti assim, não vou generalizar, tá bom? Mas eu senti falta de professores empáticos. Porque chega no vestibular, a gente vira um robozinho. E aí, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você já vai fazer não sei quantos anos, e você não faz nada da sua vida, você não trabalha, você tem que entrar na faculdade. E aí a gente surta. Porque a gente tem que passar nas matérias da escola e tem que entrar numa boa faculdade. E aí, era muita correria. No terceiro ano eu tive projetos integrados, que eu tinha que fazer a gente dividia no SESI em 3 áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento tinha que apresentar um projeto, e tinha peça de teatro, e tinha prova final, e tinha trabalho, e tinha... Acho que a gente não teve feira cultural, porque isso foi substituído pelos projetos. Aí tinha vestibular Enem, FUVEST, Unicamp. E aí tinha os vestibulares de faculdades particular. Era uma zona, gente, uma zona. E aí eu senti falta, sabe, de um professor que chegasse, pegasse na sua mão e falasse, gente, vamos com calma, que não é assim que funciona. Eu tinha muitas crises de ansiedade na escola, e aí poucos professores se importavam. E eu sinto falta disso. No Objetivo eu tinha muitos professores que eles eram muito atenciosos, eles se preocupavam muito. No SESI eu tinha uns 4 professores assim, muito legais.
E eu quero ser essa professora para os meus alunos do ensino médio, porque o ensino médio é o caos. Então eu gostaria muito de pegar e dar aula, principalmente, eu sei que escola particular é bem puxado nisso, porque eu lembro que era horrível pra mim. E eu queria ser aquela professora que vai ensinar, mas vai dar um ombro, que vai auxiliar, que vai falar, gente, respira que o mundo não vai acabar, sabe? Eu quero ser professora pra poder ajudar todo mundo, sabe? Porque eu vivo entre esses dois mundos, entre as pessoas que tiveram condições de estudar escola particular a vida inteira. Eu tive sorte de ter bolsa. E quem não teve ficou na escola pública. Então eu vivo nesses mundos e eu vejo a necessidade de todos eles. E eu quero muito ser uma professora que vai ajudar eles. Uma professora que vai peitar o sistema e vai ajudar eles. Eu sei que na prática é difícil. Mas é por isso que eu escolhi ser professora. Voltando. É por isso que eu escolhi ser professora, porque a gente passa tanto tempo dentro de uma escola, né, gente? É quase a nossa casa. E tem professores que fazem diferença, que cuidem de você, é muito bom. E é por isso que eu tenho tanta paixão e veneração pela essa profissão, né? Eu ia falar por essa vida, porque pra mim é uma vida, você escolhe ter, mesmo sabendo de todos os desafios. Se vocês tiverem alguma dúvida maior sobre o meu curso de História, sobre autores, sobre a rotina, eu vou acabar fazendo um videozinho pra vocês sobre a minha rotina, tá bom? Então, por favor, me deixem nos comentários, me chamem no Instagram, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, chuchuzinhos!